Na aula passada, nós trabalhamos sobre sílabas, o assunto sílaba. E nas atividades que eu passei para casa, muitos alunos apresentaram dúvida em relação à sílaba medial. Por isso, esse será o nosso assunto de hoje, para que a gente possa fechar a questão das sílabas e esclarecer as dúvidas que ainda ficaram em relação à aula anterior. Vamos lá? Sabemos que sílaba medial é aquela que fica bem no meio da palavra. No caso aqui, salada é uma palavra com 3 sílabas. Sa, lá, dá. Sa é a sílaba inicial, dá é a sílaba final e lá é a sílaba medial, a que fica bem no meio, a que mantém a mesma distância entre o início e o final da palavra. Então, por isso ela se chama medial, ela está bem no meio. Na atividade, né, uma das maiores dúvidas que surgiu em relação à sílaba medial foi o equívoco de ideias, ou seja, do conceito do que é meio e do que é entre. Aqui no caso da palavra salada, lá é medial porque está bem no centro, mantendo a mesma distância entre o início e o final da palavra. Eu também posso dizer que lá está entre o sa e entre o dá. Então, como a gente explorou mais palavras com 3 sílabas, muitos alunos ficaram com essa compreensão que entre e meio era a mesma coisa, mas não é. Vejamos. A palavra hipopótamo, ela tem 5 unidades sonoras, tem 5 sílabas. I, pó, tá, mo, hipopótamo. Tirando a inicial, que é I, tirando mo, que é a final, a gente fica com 3 sílabas, 3 pedacinhos, pó, tá. Sílaba medial é só uma, a própria palavra já diz, sílaba, uma sílaba, sílaba medial, só uma. Aqui no caso, nós temos 3 sílabas, tirei a inicial, tirei a final e ainda fiquei com 3. Então, essas 3 sílabas, elas estão entre a inicial e a final. Então, dessas que sobraram no meio, o som tá ruim. Dessas que sobraram no meio, eu vou analisar para ver quais delas representará a medial. A gente sabe que medial, ela tem que estar no meio da palavra. Se eu considerar esse primeiro pó, a gente vai ver o seguinte: será que a distância desse pó para inicial, sílaba inicial, é a mesma distância do pó para o mó? Com certeza não. Se eu considerar o tá como medial, será que a distância do tá para o final é a mesma distância do tá para o início? Com certeza não. E se eu considerar o pó? Vamos analisar. Olha, 2 sílabas para o início e 2 sílabas até o término da palavra. Então, na palavra hipopótamo, o pó acentuado é que representa a sílaba medial. Vamos agora analisar a palavra televisão. Foi uma
uma das palavras apresentada nas atividades que gerou uma dúvida em relação à medial. Televisão. Televisão tem 4 sílabas. Televisão. Vamos lá. Inicial, final. Sobrou 2. Puxa uma para cá, puxa outra para lá. E qual foi a sílaba que sobrou aqui no meio? Não sobrou sílaba no meio. Então, eu digo que no caso, a palavra televisão, que tem 4 sílabas, ela não tem a sílaba medial. Ela tem sílabas entre a inicial e a final, mas não apresenta a sílaba medial no meio. Ok? Então, espero ter esclarecido a dúvida, né? Então, palavras de ordem ímpar, com exceção de palavras com uma sílaba, elas vão apresentar a sílaba medial. Já as palavras com sílaba de quantidade par não terão a sílaba medial, terão sílabas entre a inicial e a final, mas não encontraremos a medial. Então, vamos para o nosso desafio. Questão 1. Vão pesquisar, perguntar à mamãe, ou papai, ou à vovó, ou procurar na internet, ou em livros, palavras, aliás, uma palavra com 6 sílabas, e escrever no seu caderninho. Depois que você escrever, você vai separar as sílabas dessa palavra. Na questão 3, vocês vão dizer se essa palavra que você pesquisou e separou as sílabas, se ela tem medial. Se tiver, diz que sim. Se não tiver, diz que não. Questão 4. Você tem aí a palavra paralelepípedo. Você vai analisar, você vai verificar se ela tem a sílaba medial e vai dizer qual é a medial dela. 5. Quando você resolver a questão 4, você vai gravar um áudio explicando como que você fez para encontrar a medial nessa palavra paralelepípedo. Então é isso, galerinha. E até o próximo vídeo.